Bom dia, Shalom de Deus para você. Você que está aqui todas as manhãs neste devocional, nesta semana nós estamos em campanha de jejum e oração, 7 dias de campanha. Este é o segundo dia da nossa campanha. Você que quer aprender sobre esta grande arma de guerra que é o jejum e a oração, tem um vídeo aqui no meu canal que eu lancei a semana passada, jejum e oração. Assista o vídeo para você ver que arma poderosa que Deus deixou para nós e que não é usada. Por isso que muitas vezes nós ficamos no meio do caminho e com grandes batalhas sem saber que temos esse recurso maravilhoso de Deus que é o jejum e oração. Eu quero também convidar você que entrou aqui pela primeira vez para se inscrever no canal, acionar o sininho e todas as notificações para que você possa receber todas as vezes que eu entrar um aviso de que entrou um vídeo novo. Hoje, segundo dia desta campanha, nós temos como tema removendo decretos. Sim, nós temos decretos. Nós temos decretos de Deus, porque existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. O Deus, ele decreta bênçãos sobre a nossa vida. Ele tem decretos para nós. É uma monarquia. Então, uma monarquia tem um rei e o rei faz decretos e ninguém pode remover. Isso se for o rei dos reis, que é o nosso Deus. Agora, nós temos uma imitação, que é o império das trevas, onde ele também faz decretos, só que esses decretos podem ser removidos pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da oração e do jejum e do nome de Jesus. E é isso que nós vamos meditar nesta manhã. Eu quero convidar você a pensar um pouco comigo sobre Esther, o livro de Esther. Esther foi uma garota, porque antes de ser uma rainha, uma mulher, ela foi uma garota em que a vida foi bem desfavorável para ela. Ela ficou órfã, uma tragédia, perdeu pai e mãe e assim nós supomos que ela perdeu pai e mãe, talvez num momento de guerra, de invasão do país. Eu só sei que Esther era órfã e ela foi criada por um primo amoroso, mas era uma figura masculina, não era uma figura feminina. Ela cresceu, se tornou uma linda mulher e quando parecia que a vida estava sorrindo para ela, porque por ela ser bonita, ela foi levada para o palácio do rei para se tornar a rainha, veio um decreto. Você reparou que os problemas da vida, eles não avisam, não tem aviso prévio. Eles chegam de surpresa e muitas vezes nos desestruturam estes problemas. E foi o que aconteceu, não só para a rainha Esther, mas para todos da nação. Porque havia um homem, um inimigo, ele odiava e não tinha uma razão para ele odiar. Ele odiava porque era povo de Deus. Ele odiava todo o povo de Israel, ele odiava todos os judeus e por isso ele lançou um decreto e esse decreto era para matar, roubar, destruir completamente este povo. Ninguém escaparia, para ele ninguém escaparia deste decreto. E eu quero ler este decreto em Esther, capítulo 3, no versículo 13. Assim está escrito: as cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que seus bens fossem saqueados. Que grande destruição! Um projeto de destruição para todas as famílias. Destruição familiar, destruição de relacionamentos com pais, entre pais e filhos, destruição de casamento, destruição de finanças. Olha aqui, para que todos os seus bens fossem saqueados. Está falando de finanças. Era uma guerra tremenda. Esse decreto era para total destruição de todos. Não era um ou outro, era de todos. Você não reparou o quanto nós temos vivido esses decretos?
há um decreto para destruição. Nunca vimos tanta destruição familiar. Nunca vimos tanta destruição de relacionamentos, de casamentos, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos genro e sogros, nora e sogros, destruição total. E há um decreto sobre as finanças de todo mundo. Você já reparou isso? Antigamente, nós vivíamos, algumas pessoas tinham um problema. Hoje, quase todo mundo tem problema financeiro. Então, assim como Esther se levantou contra este decreto, neste jejum, nós estamos nos levantando contra todos os decretos das trevas, em nome de Jesus. Então, quando veio este decreto, Esther tomou uma decisão. Esther viu que com as forças dela, ela nada poderia fazer. Ela percebeu que existem algumas coisas que não são opção na sua vida. Parar, sentar, desanimar, ficar só chorando, só reclamando, isso não é opção para você. A opção é fazer o que Esther fez e todos juntos com Esther. Esther liderou e todos foram junto com Esther. E o que Esther fez? Ela foi orar e jejuar. E se ela ficasse só reclamando, dizendo, puxa, nada de bom acontece na minha vida. Quando uma coisa boa acontece, logo vem um decreto para destruição. Então, se ela desanimasse, ficasse reclamando, ficasse chorando, nada iria acontecer. Mas ela fez uma campanha, como você, uma campanha de jejum e oração. Então, vamos ver o que é que Esther fez? Então, leia comigo Esther, capítulo 4, no versículo 16. E está escrito assim, ela disse para o seu primo, vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Esther estava diante de um rei em que ele poderia ser favorável com ela ou não. Mas nós estamos numa condição muito melhor do que Esther. Nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aonde nós podemos entrar com segurança além do véu, porque Jesus, ele rasgou o véu e por isso eu posso, justificado por Jesus, entrar além do véu e tocar no cetro do Rei e receber socorro em tempo oportuno. Então eu estou em vantagem à rainha Esther. Ela nem sabia se ela seria ouvida. E mesmo com esta insegurança, serei ouvida ou não? O rei vai me favorecer ou não? Mesmo assim, ela não desistiu de orar e jejuar. E ela levou toda a nação a orar e jejuar com ela. 3 dias, uma campanha de 3 dias. E todo mundo entrou nessa campanha, como você. E ali houve um clima de oração, um clima, uma atmosfera de intensa adoração e oração diante de Deus. O céu começou a receber muitas orações. E o que aconteceu? O céu começa a se movimentar. Quando há oração, tenha certeza, o céu se movimenta, o inferno paralisa. E aí Esther, ela falou o seguinte, ela falou no 3º dia, Esther, ela falou o seguinte, olha, rei, eu quero oferecer um banquete para você e para o inimigo, né, que era Amã. E ela ofereceu esse banquete. Quando ela ofereceu esse banquete, ela revelou ao rei que havia um plano contra ela, que havia um plano não só contra ela, mas contra todas as famílias. Mardoqueu, sabe, Amã, ele saiu dali, daquele banquete, atordoado. E eu digo, sabe, está escrito na palavra, que Deus, ele prepara uma mesa de banquete para nós, diante dos nossos inimigos. Enquanto você está orando e jejuando, Deus está preparando uma mesa de banquete para você. E tudo aquilo que o inimigo planejava começa a cair por terra. Durante esses 7 dias vai começar a cair por terra. Não vai ser necessário nem chegar no 7º dia. No 7º dia vai ser uma explosão de poder. Mas durante cada dia ele vai enfraquecendo e paralisando diante deste bombardeio, né, de oração e adoração, confiança ao Senhor e o jejum.
Mas eu quero que você leia qual foi o efeito nas trevas do jejum e oração de Esther. Olha o que está escrito em Esther 5, versículo 13. Está escrito assim: a mulher de Amã falou para ele: olha, Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus. Você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Que palavra! Por causa do jejum e da adoração, até a esposa do inimigo, o que lançou o decreto contra as trevas, ela disse: não tem jeito. Olha, não vai dar certo o teu plano não, porque esse povo está orando, esse povo está jejuando. E olha, eu vou repetir a palavra que a esposa de Amã disse para ele: você não conseguirá fazer nada contra este povo, você certamente será derrotado. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida. O inimigo não vai conseguir fazer nada contra você, certamente ele será derrotado, porque você está numa campanha de jejum e oração. É o Deus de Esther é o teu Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas aconteceu mais coisa. Sabe o que aconteceu? Esther, revestida de força e graça, ela entrou na presença do rei. Depois de todo esse jejum e oração, ela entrou na presença do rei e ele estendeu o cetro, porque todas as vezes que você ora, tenha certeza, meu querido, Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele estende o seu cetro, cetro de justiça, cetro de graça sobre a tua vida. E basta você tocar nesse cetro. Quando você toca no cetro de Deus, poder de Deus é liberado. E como que eu toco? Quando você ora, você está tocando no cetro do rei. Então, quando o rei estendeu o cetro, Esther tocou no cetro. E quando ela tocou no cetro, ela nem chegou a pedir e o rei já disse: Esther, olha, me pede o que você quiser. Até metade do meu reino eu te dou. E Esther pediu. Esther disse: Deus, remove o decreto. Rei, remove o decreto. Porque o inimigo, ele disse que ia destruir e assolar todas as famílias. Então remove esse decreto. Foi esse o pedido de Esther. E eu digo agora, hoje, segundo dia da nossa campanha, diga ao Senhor: Senhor, remove o decreto sobre as minhas finanças. Remove o decreto sobre a minha família. Remove o decreto sobre o meu corpo. A enfermidade é um decreto de morte, mas não vai prevalecer diante do teu decreto de cura e de vida e vida em abundância. Esther pediu e o rei concedeu. E porque o rei concedeu, eu quero ler agora o último versículo para nós podermos orar. Esther, capítulo 9, versículo 22. Olha o que aconteceu depois que o rei removeu o decreto de Amã. Esther 9, versículo 22 está escrito que este dia foi conhecido como o dia em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. Olha, eu quero te dizer que hoje é o dia em que o Senhor remove o decreto das trevas e o Senhor faz com que a tristeza se transforme em alegria e, como está escrito aqui, que o luto se transforme em festa. Deus é poderoso. E antes que agora neste momento que nós vamos orar, escreve aí os teus pedidos nos comentários, pega o teu caderno de oração, escreve aí dia 2 da campanha de jejum e oração, porque serão 7 dias poderosos nesta campanha. E diz: hoje os decretos estão sendo removidos da minha vida em nome de Jesus. Escreve aí bem grande e agora nós vamos orar. Mas antes de orarmos, compartilhe essa oração com alguém. Seja um semeador da palavra e fala: vem com a gente, vamos nos unir nesta campanha de jejum e oração, que os decretos sobre a sua vida sejam removidos. Vamos orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de amor,
Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos nesta campanha de jejum e oração e assim como a rainha Esther, nós queremos nesta manhã tocar no cetro do rei. Não tocamos no cetro de qualquer rei, nós estamos tocando no cetro do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e pedimos, Senhor, pedimos a Ti, remove o decreto de roubo, de destruição familiar, de roubo nas finanças. Senhor, remove agora o decreto de enfermidade, de morte, em nome de Jesus. Remove, Senhor, o decreto que está sobre os jovens da nossa geração, sobre as crianças. Remove todo o decreto das trevas de sobre a nossa vida. Favorece o Teu povo, em nome de Jesus, Senhor, como está escrito, que hoje seja o dia em que o Senhor transforma a tristeza em alegria e o luto em festa, em nome de Jesus. Todas as finanças que estão presas sejam liberadas agora na autoridade do nome de Jesus. Porta de emprego seja aberta, seja liberada agora unção de cura, cura nas emoções, cura no físico, cura das famílias, em nome de Jesus. Protege todas as famílias e no lugar de decreto de destruição, haja um decreto Teu, Senhor, de restauração, cura e bênção, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos, que a benevolência do Senhor esteja sobre você, a misericórdia do Senhor. E não esquece, compartilha esta oração com os teus amigos, com aqueles que você conhece e você quer bem. Que o Senhor te abençoe nesta manhã e todo o dia de hoje.